Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a professora Cristina Miura. É um caso clínico recente de uma pessoa que tem dor, tá? Vou compartilhar a tela aqui, já vou mostrar para vocês o que é isso. Olha só, o paciente tem 20 anos, sem doença sistêmica e não é fumante. Então, olha a condição. E veio com 47 morrendo de dor. Morrendo de dor. Para começo de conversa, parece que tem um dente aqui, ou um quarto molar, perdeu o primeiro molar. Essa é uma situação relativamente comum e a gente deixa de falar para as pessoas o que começa a acontecer quando ele perde um molar. Ele começa a inclinar. Eu acho que esta imagem já é perfeita para a gente começar a ensinar as coisas, para que as coisas acabem não chegando ao problema. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o paciente chegou morrendo de dor. Aí o que acontece? O paciente quer economizar do dentista, não vai no dentista. E o que o dentista fala? O paciente não quer gastar, ele acaba não indo. Quando a coisa fica complicada, ele vai para o dentista. Só que, nesse momento, ele não tem dinheiro para tratar o dente. E aí não tem dinheiro para tratar o canal. E aí fica por isso mesmo. Vai fazer o quê? Vai extrair o dente numa situação de morrendo de dor? Não tem. Ou porque você não tem tempo clínico, e outra porque você vai saber que é uma situação muito complicada clinicamente, porque a anestesia não pega. É o paciente está chorando, gritando de dor, não pega anestesia. O que nós vamos fazer, né? O paciente não tem dinheiro, não tem dinheiro fazendo. Aí, nesse caso aqui, tem um terceiro molar impactado. Não tem dinheiro para tirar o terceiro molar. Gente, a gente tem que começar a divulgar amplamente que ou ele entende que prevenção é a melhor coisa, é a coisa mais barata que a pessoa vai ter, ou a pessoa vai sofrer as consequências de ficar cada dia mais sem dente. E este é o maior préstimo que a gente poderia estar prestando para as pessoas, que é dizer que as pessoas podem ficar com os dentes na boca. Seria dizer, fazer uma postagem dizendo: quem quer manter os dentes por toda a vida, eu posso te ajudar. Ó, que tema. Porque, olha, depois que o paciente vem com pulpite, com dor, a odontologia sabe curar, tá? Mas ele não tem dinheiro. Ou você vai fazer caridade, pode fazer, mas é muita responsabilidade e muito tempo clínico. Ele pode ir para o posto de saúde que não está atendendo. Aí, o que é que o paciente vai fazer? O paciente pensa: eu vou para o hospital? E o paciente pensa assim: mas se eu for para o hospital, todo mundo já sabe que o hospital é o lugar de maior risco dele ser contaminado com coronavírus. Então, se chegou nessa situação, eu não tenho dinheiro, eu tenho dor, eu não tenho serviço público para me atender, eu não tenho dinheiro guardado para fazer o tratamento odontológico, e eu não quero ir para o hospital para mexer no dente. Bom, gente, para começo de conversa, tá? O que o hospital pode fazer no dente? Eu não posso fazer nada. E tem essa ideia errônea: vai para o hospital vai fazer o quê? O hospital tem dentista? O hospital tem fórceps? Ou porque tem um abscesso gengival, vai fazer antibiótico-terapia endovenosa até acabar com a microbiota normal e tirar o dente? É isso, gente. Esta é a oportunidade da periodontia, da odontologia preventiva. Aí o que acontece? As pessoas entram no meu perfil desesperadas, porque elas precisam de atendimento odontológico, de cuidado odontológico. As pessoas sabem que eu não vou dar consulta online, e nem que eu quisesse. Eu não posso fazer odontologia online. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mexer no dente? Esta é a questão. Se eu tenho uma dica para dar, pintar o quadro triste do futuro faz a pessoa parar para pensar. Todo mundo sabe que se você tem um carro e você não fizer manutenção e ele estragar, ele pode ficar muito mais caro do que se você fizesse manutenção. Isso a gente já sabe. Isso os mecânicos falam, isso a concessionária fala, isso já é lugar comum. Mas as pessoas não sabem que não fazer a higiene adequada dá problema. Isso cabe a nós falar. As pessoas não sabem que perder dente faz migração patológica e as pessoas começam a perder dente. A gente tem que falar. Você quer pegar um público grande, grande mesmo?
É você mostrar isso que eu vou mostrar e dizer para o paciente: se você tiver dor de dente agora, talvez você não tenha dinheiro para ir para o dentista. E o pior momento para se ir a um hospital é agora. Todo mundo sabe disso. E se ele for para o hospital, não há médico que saiba fazer aquilo que a gente vai fazer. Essa é a conversa que a gente tem que ter. Porque depois que a coisa ficou grave, é muito difícil. Eu estou falando sobre marketing, e no marketing a gente tem o produto vaca leiteira, que é aquilo que tem custo baixo e alto lucro. Existe o garoto prodígio, que é aquilo que todo mundo quer, é um serviço ou produto que todo mundo quer, mas ele tem alto custo e alto investimento. E ele tem retorno demorado. São as super especialidades, implante, prótese do implante, faceta, harmonização orofacial, não é para todo mundo, mas você precisa de um altíssimo investimento para você conseguir pegar isso. E o produto vaca leiteira é a pério básica. E aí, existe o produto abacaxi. O produto abacaxi ele não te dá lucro, talvez dê prejuízo, mas você não pode deixar de oferecer. Esta é a urgência que nem sempre você resolve. Então, olha a história aqui que já vou mostrar os casos. O paciente entrou em contato com a urgência, morrendo de dor, morrendo de dor. Não tem horário clínico. A dentista encaixou. Quem nunca encaixou? Eu já encaixei. E assim, você até consegue encaixar, mas o tempo não é elástico, né? Você atrasa todo mundo. E no meu caso eu atraso de buscar meus filhos na escola e os meus filhos ficam sempre falando: por que que você demorou, mamãe? É o que eu sempre ouço. Agora que eu não tenho que levar a criança na escola, eu não ouço mais isso. Mas eu sempre escuto. O tempo não estica. O paciente com dor, ele demora para anestesiar. O paciente com dor, ele está muito sensibilizado. A gente tem que ter uma conduta diferenciada. A gente não sabe o que tem. A gente vai ter que ver e a gente vai ter que decidir na hora. A gente vai fazer uma urgência. Nem sempre a gente tem a hora clínica para resolver o que tinha que ser resolvido, nem sempre vai resolver. O paciente, de repente, vai voltar no dia seguinte. Se ele voltar no dia seguinte, você vai cobrar de novo a urgência? Não vai. Por quê? Na odontologia nós temos uma obrigação legal de fim. A gente tem que entregar o resultado. E se você não entregou o resultado, você não pode receber por um resultado que você não deu. Isso tudo está dentro do que a odontologia tem que fazer. Aí o paciente vai consumir um outro horário clínico no dia seguinte, porque a dor não resolveu. E se não resolveu, você vai fazer o que está ao seu alcance. Ele não tem dinheiro para fazer endo. E aqui entra a história. A gente devia trabalhar muito mais a prevenção para a gente deixar de ter esse serviço abacaxi. É um abacaxi. Por quê? Porque não vai dar lucro. Você vai estar fazendo a odontologia, mas é uma odontologia que é ruim para o paciente e é ruim para você. É o carro batido, tá? É o serviço carro batido. Todo cliente que bateu o carro, ele vai triste para a funilaria. É um dinheiro que você paga, sim, com dó. É um serviço que ninguém queria fazer. Carro batido. Não tem dinheiro, mas você precisa andar com o carro, precisa consertar, precisa pagar o mecânico. É um dinheiro doído, judiado. E na odontologia é a mesma coisa. É uma despesa que ele poderia não ter, é uma coisa que ele poderia não ter que fazer e não vai dar lucro, porque vai dar problema. Enfim, olha o caso. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que trabalhar preventivamente e dizer isso para o paciente. E ter consciência que esse tipo de serviço abacaxi não vai resolver. O paciente consumiu 2 momentos clínicos e atrasou a nossa agenda, diminuiu a qualidade do serviço porque os outros pacientes foram atrasados. Tudo bem que por uma questão humanitária, a gente tem que atender, nós vamos atender as urgências, mas não resolveu e quer saber? Não tem solução porque ele não tem dinheiro. Aí, neste momento, os postos de saúde não estão atendendo. E quando se começar a atender, existe uma demanda reprimida e talvez o caso dele não seja prioritário. Ou seja, está tudo complicado. Se ele for para o hospital, ele tem risco de ter Covid, mas o hospital não vai resolver um tratamento. O paciente com 20 anos sem doença sistêmica não é fumante. Então, olha, tem um quarto molar, já perdeu um dente, já tem aqui, olha o que a gente tem aqui, que eu vou acabar mostrando com um pouquinho mais de detalhe, o que tem aqui. Com mais detalhe,
O que o paciente tem é aqui, ó. Ele tem um terceiro molar impactado e ele tem um dente que tem problema endodôntico, possivelmente. E, ó, possivelmente com um envolvimento no periápice. Morrendo de dor, morrendo de dor. Pode ser endo? Pode. Só que, na descrição, é o seguinte, ele veio até o consultório semana passada com queixa de dor no 47, queria extrair, mas não tinha condições financeiras de fazer a endo. Primeiro diagnóstico, dor endodôntica. Como eu não tinha horário, é o que acontece, tá? Veio de encaixe, nós vamos atender, apenas pedi uma panorâmica e prescrevi biprofenid 150, de 12 em 12 horas, 5 dias de alisador. Ótimo, nós não sabemos o que é, vamos medicar. Depois, ó, ele usou um tempo clínico, retornou ontem com muito edema, febre, isso porque tomou um anti-inflamatório. Febre, dificuldade para deglutir, então é o seguinte, gente, dificuldade para deglutir significa que esse edema começou a chegar na orofaringe, perigoso, tá? Trismo, tanto edema que ele não consegue abrir a boca. Alguém tem uma dica do que poderia ser? Alguém tem uma dica? Fiz a drenagem e tinha uma bola flácida, de consistência de bexiga porlingual, e drenou um líquido escuro, fétido e sem pus. Gente, isso aqui não é endodôntico, tá? E isso, a dor poderia ser endodôntica. Só que nesse momento onde está tudo aqui confuso, não tem como resolver. E ele chegou ontem com muito edema, febre, dificuldade. Ó, a bola flácida é um edema. Isso daqui é característico de pericoronarite. E vou dar uma dica, tá? Isso daqui, possivelmente, tem uma pontinha aqui. Ó, o tecido gengival tá aqui. Isso daqui faz uma bolsa de anaerobiose. E duas coisas aconteceram: cárie e dor, pericoronarite. Isto daqui é extremamente doloroso. Drenou um líquido escuro porque não deu tempo de fazer supuração ainda. Fétido, porque ele está super contaminado por bactérias periodontopatogênicas anaeróbicas gram-negativas, liberadoras de compostos sulfurados voláteis, oriundos da decomposição de aminoácidos da bolsa periodontal, do capuz pericoronário. E então ele é escuro porque ele é sanguíneo e é fétido porque tem essas bactérias anaeróbias. Sem presença de pus, ainda. E ainda bem que drenou. E a pergunta é, se o paciente fosse para o hospital ia drenar? Não ia, porque o médico não saberia de onde viria. Possivelmente ia injetar antibiótico na veia e não resolveria. Na dúvida, faz o teste de vitalidade no dente com cárie. Exatamente. Com certeza é pericoronarite, mas a gente não sabe se é pericoronarite e problema endodôntico. É 2. Tá, agora vamos parar e pensar assim. O que é que a gente pode fazer? Porque a gente fala do paciente, que o paciente não está nem aí, que o paciente não vai atrás de tratamento, mas o que é que nós estamos falando de prevenir? Nesse o que é que nós estamos falando, a gente deveria estar falando que é melhor que ele viesse antes de ter esse tipo de problema. E, enfim, depois que acontecem esses casos, que tudo começa a ficar mais complicado. Isso poderia ser prevenível quando a gente visse esse capuz pericoronário, ok? Como é que previne isso? Olha para o paciente, está higienizando? Tá. Vamos tirar uma radiografia panorâmica? Vamos ver o que tem? Só que são duas coisas. A gente vai falar nas redes sociais. E nas redes sociais a gente vai estar alertando esse problema e as pessoas vão estar sabendo o que é que tem. Prescrevi amoxicilina com metronidazol. Ótimo, perfeito, porque ela drenou. Eu ainda acrescentaria o seguinte, fez a drenagem da bola flácida e ou eu pego um inserto de ultrassom e coloco dentro dessa bexiga para que o inserto ultrassônico ele consiga fazer uma grande lavagem lá dentro. Ai, professor, mas agora em termos de Covid-19, olha, é o seguinte, tem protocolos para a gente conseguir diminuir bastante o aerossol e assim a gente consegue trabalhar com segurança e isso.
Ah, tudo bem, não quero usar ultrassom? Você pode pegar uma seringa de irrigação e pode colocar água ou soro fisiológico. Obviamente, soro fisiológico, por ser isotônico, é menos irritante, mas se não tem, pode lavar com água, desde que isso ajude a remover um pouco os micro-organismos. Mas, vai curar? Jamais, tá? Isso não resolve. Por que não resolve? Porque aqui nós temos um reservatório de micro-organismos. O paciente vai embora e isso daqui não vai ser resolvido. Isso aqui é grande. E mais, essa cárie aqui corre o risco de ficar tão grande. O paciente é jovem, olha, tanto que ele teve dentina terciária, graças a Deus. Talvez, para fazer um tratamento expectante, tá? Já, para ontem, talvez. Não sei, já tem lesão, agora fiquei na dúvida, tá? E a Health fez pontas que não saem spray, tá? Vou pedir para a Health, vou fazer um pedido, mas eu não usei, mas eu achei sensacional, porque muito rapidamente eles já conseguiram produzir isso. E voltando ao assunto que isso aqui não resolve, é que isso daqui vai estar sempre acumulando micro-organismos, enquanto ele está morrendo de dor, vai ser difícil anestesiar, e que a gente precisa intervir para conseguir resolver. Como é que trata a pericoronarite? Tá ok ter drenado, irrigado e prescrito antibióticos? Sim, mas ele pode recidivar. Tá? Não há o que cure isso, porque tem isso daqui. Ah, pode fazer a remoção do capuz pericoronário? Até pode, mas não vai resolver. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai ter a mucosa jugal, a gente vai ter a bochecha. Aqui, se vocês lembram, tem um músculo bucinador bem forte aqui, e ele é tudo mucosa mole. Você vai cortar, ele vai pular aqui de novo, de novo. Então, não tem gengiva queratinizada aqui, geralmente. Então, não adianta só remover. Tem que remover o terceiro molar. Enxergou o tamanho do problema? Agora, ai, doutora, agora não tenho dinheiro para extrair esse terceiro molar. Tudo bem, você não tem dinheiro para extrair o terceiro molar, a gente pode estar a cárie, se for endo, é endo, se for capuz pericoronário, a gente remove. Então, por enquanto, a gente pode tratar a cárie e ensinar o paciente a escovar com escova unitufo, ou usar um irrigador, ou ensinar que ele use uma seringa, dar uma seringada bem forte aqui, para melhorar, mas não cura, não resolve de uma vez por todas. Isto é muito grave, entendeu? Agora, vamos dizer assim, ó, o paciente tem um orçamento reduzido. Primeiro, cárie. Segundo, protocolo de higiene bucal para prevenção. Terceiro, tem que colocar na cabeça dele que isso daqui é a coisa mais importante se ele quiser manter os dentes. E uma vez que ele tem entendido isso, ele vai, aos poucos, fazer um planejamento, ele vai ter que tirar esse terceiro molar. Sempre. Não tem resolução. E que se ele tiver um outro evento de pericoronarite, ele vai morrer de dor de novo. Então, amoxicilina com metronidazol. Olha só, entrei em contato de novo com ele. Não teve melhora. Qual a minha opinião? Encaminho para o hospital? Não. O hospital não vai saber fazer nada, a não ser que tenha um periodontista no hospital, não tem? E o hospital não tem a obrigação de fazer tratamento odontológico, o hospital não vai saber o que vai fazer. Vai dar antibiótico inflamatório analgésico, vai internar, e o paciente internado, neste momento, tem risco de pegar Covid. Vai trocar medicação para amoxicilina mais clavulanato? Não vai mudar. Não é o antibiótico mais forte que vai melhorar a situação. Não é. É a gente conseguir remover aquilo que é o maior causador. Aqui a gente tem um reservatório grande de micro-organismos e aqui a gente tem outro. E a gente vai ter que dizer com todas as palavras para o paciente, a gente não tem muita coisa para fazer, a não ser ele investir na sua saúde bucal e investir na prevenção para que ele não tenha outras coisas. Outra coisa, esse paciente tem história de cárie, ou seja, ele tem dentes. Outra coisa, ele tem outros reservatórios de anaeróbios. Isso aqui, que fica giradinho assim, não dá para higienizar. A pericoronarite é só daqui? Não é, porque isso daqui veio daqui, veio daqui, veio daqui, e veio daqui. Toda a microbiota bucal aqui está alterada, e nesta alteração ele acabou tendo tudo isso de dificuldade, tudo isso de acúmulo de micro-organismos. E por conta disso, a gente acabou tendo todos esses problemas e todas essas complicações. Gente, é muito complicado a gente conseguir tratar isso. Como eu falei,
Este é o produto abacaxi. Produto abacaxi, porque ele não resolve. E se ele não resolve, a gente tem que tratar e conversar com o paciente, já está muito grave. Mas eu acho que a gente pode transformar esses produtos abacaxis que dão problema, que dão prejuízo, dão trabalho, em produtos vaca leiteira, que são os produtos que têm baixo custo e alto lucro, que é a prevenção e que é altamente econômico para o paciente. É muito melhor que ele acabe fazendo isso. O termo produto vaca leiteira, garoto prodígio e produto abacaxi, ele é um estudo muito claro do marketing chamado Matriz BCG. O quarto produto é o produto ponto de interrogação. Quer saber qual que é o ponto de interrogação? É a dentadura. A dentadura, eu não sei se a dentadura dá lucro ou não, mas a dentadura tem que fazer. Eu não sei se é abacaxi ou se é duvidoso, tá? Tem que fazer. É trabalhoso para o protético. Custa o laboratório caro, porque é trabalhoso. O paciente vai fazer e o material de moldagem vai bastante e ele é caro e geralmente quem tem dentadura, geralmente, tem pouca condição financeira e não vai querer trocar e sempre acha caro. É a situação onde o profissional cobra caro, mas não é porque é caro, é porque é caro mesmo. É tratamento, é tempo clínico, é material, é produto e custo laboratorial. Se você está numa faixa de atendimento de pacientes que não têm muito dinheiro, você não pode cobrar caro porque isso foge do mercado. Isso está dentro das leis da precificação. Aí você cobra o valor do mercado, mas o laboratório é o mesmo. O laboratório não quer saber se você atende classe A, B e C. Ele não quer saber. É o mesmo para você. É o tipo de situação, é igual ao aluguel, tá? Ele é caro para quem paga, mas ele é pouco para quem recebe. E a mesma coisa a dentadura, muito caro para quem paga, pouco para quem recebe. O laboratório não está nem aí, porque é o custo dele, custo do trabalho dele. Então, a dentadura é o extremo. A gente tem que parar de ficar fazendo esta odontologia curativa, de repetição, porque um dia ele vai chegar na prótese. Como diz um aluno periodontista, ele falou assim, eu estou cansado de ser periodontista e fazer prótese. Não estudei para fazer prótese. Não quero fazer prótese. Quero cuidar de dente, quero salvar dente. Esse tipo de situação delicada a gente vai mudar.